Vitor Mateus Teixeira nasceu no município de Rolante, na época distrito do município de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, em 3 de março de 1927. Era filho de Saturnino Teixeira, um trabalhador rural, e de Ledurina Mateus Teixeira. Teixeirinha teve um irmão e 2 irmãs. Teixeirinha, nome artístico, o nome Vitor Mateus Teixeira, foi um cantor, compositor, radialista e cineasta brasileiro, um dos maiores expoentes da música gaúcha, recordista em venda de disco no Brasil. Recebeu o apelido de Rei do Disco aos 7 anos de idade. Seu pai faleceu vítima de um infarto. Os 3 irmãos de Teixeirinha foram entregues para a adoção depois da morte do pai, aos 9 anos de idade. Enquanto Vitor estava na escola, sua mãe, Ledurina, que sofria de epilepsia, queimava lixo em uma fogueira quando desmaiou repentinamente, depois de sofrer uma convulsão, e caiu sobre a fogueira, morrendo 3 dias depois, devido à gravidade das queimaduras. A tragédia ocorrida com sua mãe inspirou a música Coração de Luto, escrita por ele, Teixeirinha, que foi regravada mais tarde por diversos intérpretes, entre eles a dupla Milionário e José Rico, com uma roupagem mais próxima da música sertaneja. Então, na sequência deste vídeo, nós vamos relatar mais detalhes sobre a fantástica história do cantor do Rio Grande do Sul, Teixeirinha. Após a morte de sua mãe, Vitor Mateus Teixeira, agora órfão, foi morar com parentes, mas eles não tinham condições de sustentá-lo. Devido a isso, ele saiu de sua cidade natal e passou pelas cidades de Taquara, Santa Cruz do Sul, Soledade, Passo Fundo e Porto Alegre. Aprendeu a ler nos poucos meses em que frequentou a escola e fez muito pequenos trabalhos eventuais e subemprego para se sustentar, como trabalhar em fazendas e entregar jornais. Aos 18 anos, Teixeirinha alistou-se no Exército Brasileiro, mas não chegou a servir. Nessa ocasião, foi trabalhar no Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem como operador de máquinas, onde ficou por 6 anos. A partir daí, Teixeirinha saiu para tentar iniciar sua carreira artística, viajando pelas cidades de Lajeado, Estrela, Rio Pardo e Santa Cruz do Sul, e cantando nas estações de rádio locais. Em Santa Cruz do Sul, Teixeirinha conheceu sua primeira esposa, Zoraida Lima Teixeira, com quem se casou em 1957. O casal mudou para a Soledade e depois para Passo Fundo, onde Teixeirinha cantou na rádio municipal nas horas vagas. Era solicitado para animar festas. Teixeirinha cantava muitas vezes, enquanto os artistas que iriam se apresentar não chegavam. Depois de 3 anos cantando nas estações de rádio, em 1959, Teixeirinha recebeu o seu primeiro convite para gravar um disco em São Paulo, onde produziu o gaúcho Coração do Rio Grande, seu primeiro álbum, lançado um ano depois, em 1960. Na mesma cidade, Teixeirinha também gravou as canções Shot Soledade e Briga no Batizado.
Em julho do mesmo ano, lançou Coração de Luto, que fez parte do lado B do disco de 78 rotações, que também acompanhava a música Gaúcho do Passo Fundo. No lado A, em 1961, Teixeirinha conheceu a acordeonista Mary Terezinha, enquanto tocavam na Rádio Bagé. Mary o acompanhou Teixeirinha por 22 anos. Na década de 1970, a carreira musical de Teixeirinha alcançou projeção nacional e internacional, cantando em várias cidades brasileiras e tendo feito turnês em Portugal, Espanha e em países da América do Sul, além de 15 shows nos Estados Unidos em 1973 e 18 shows no Canadá em 1975. Apesar do sucesso nacional e internacional, Teixeirinha foi alvo de duras críticas. Suas músicas, na época, eram consideradas de mau gosto pela crítica. Teixeirinha chegou a ser acusado de usar a morte da mãe para obter fama. Em 1970, quando Teixeirinha participou ao vivo no programa de televisão A Grande Chance, pela extinta Rede Tupi, o apresentador Flávio Cavalcante destruiu os LPs do cantor ao vivo. Teixeirinha também foi cineasta. Em 1966, escreveu o roteiro do filme Coração de Luto, baseado na música do mesmo nome, lançado em 1967 pela Leopold Som, dirigido por Eduardo Laurenti. Em 1969, ele estrelou o filme Motorista Sem Limites e, no mesmo ano, fundou a produtora Teixeirinha Produções Artísticas, em 1970, com a qual produziu 10 filmes. Como radialista e apresentou o programa Teixeirinha Amanhece Cantando, que foi transmitido pelas rádios Farroupilha e Rádio Gaúcha durante a década de 1970. Teixeirinha foi recordista de vendas de disco no Brasil, sendo até 1983 lançou mais de 50 álbuns e compôs por volta de 1.200 canções. Registros oficiais afirmam que Teixeirinha vendeu mais de 18 milhões de discos. No entanto, esse número é contestado, já que trata-se de um artista local, sem certificado pelo Pro Música Brasil, e que teve o auge da carreira em uma época em que a venda de mais de 30 mil cópias era considerado um grande sucesso. Devido à pouca quantidade de vitrolas existente no Brasil e à baixa produtividade de LPs, até sua morte, Teixeirinha recebeu 13º disco de ouro. Em 1978, Mary Terezinha começou a se afastar de Teixeirinha. Em 1983, Mary se separa definitivamente de Teixeirinha, deixando um bilhete que dizia: "Não me farei mais presente ao seu lado". Ao ler o bilhete, o cantor sofreu um pré-infarto, mas se recuperou. E em 1992, em seu livro A Gaita Nua, Mary Terezinha conta sobre sua relação tumultuada e amorosa com Teixeirinha. Pouco tempo depois, Teixeirinha foi diagnosticado com um linfoma. A doença, junto com a separação de Mary, cuja relação com ele havia saído dos palcos e gerado 2 filhos, trouxeram tristeza para o cantor. Apesar disso, Teixeirinha ainda lançou 3 álbuns. Seu último LP foi lançado um dia depois de sua morte. Teixeirinha chegou a fazer sessões de radioterapia em São Paulo, mas o tumor nas glândulas linfáticas se agravou.
Teixeirinha faleceu em casa em 4 de dezembro do ano de 1985. Deixou 7 filhas e 2 filhos, a Shirley Marisa, a Líria Luísa, Victor Mateus Teixeira Filho, Nancy Margarete, Gessi Elizabeth, Fátima Lisete e Márcia Bernadette, com Zoraida Lima Teixeira. Zoraida faleceu dia 20 de fevereiro do ano de 2014, aos 82 anos de idade. Teixeirinha ainda teve 2 filhos com sua parceira Mary Terezinha, o Alexandre e a Liane Ledorina. O corpo do cantor Teixeirinha foi sepultado no cemitério de Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Todos os detalhes de seu funeral foram especificados na canção A Morte Não Marca Hora, lançada em 1984. No túmulo de Teixeirinha foi homenageado com uma estátua dele com seu violão, conforme seu desejo, expressa nessa música. Em Passo Fundo, Teixeirinha também foi homenageado com uma estátua. Termino aqui de relatar esta história do cantor do Rio Grande do Sul, o maior cantor do Rio Grande do Sul de todos os tempos, o Teixeirinha.